Boa noite, nação. Curta, comente, compartilhe, deixe seu like, deixe seu joinha, deixe sua sugestão, interaja conosco, ative o sininho para novas notificações dos nossos novos vídeos. É isso aí, vamos que vamos, nação. Um abraço aqui para o nosso povo russo também, né? Para Israel. E por aí vai. Vamos que vamos, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Yahushua. É isso aí. Vamos que vamos, nação. Então hoje, dando continuidade, né, estaremos falando de um dos filhos de Gomer, né, que é Askenaz. E de Askenaz vêm os chamados Askenázios. E, para você que não sabe, Askenaz em hebraico significa Alemanha. Ele também, né, como todos que estavam dentro da arca, né, Noé, Sem, Cã, Jafé, a sua esposa, as suas noras e o corpo de Adão, pousou lá no Monte Ararat, lá no leste da Turquia. E de Jafé vem Gomer, e de Gomer vem Askenaz. E de Askenaz vem os povos germânicos. Aí a descendência de Askenaz, ela passa pela Armênia, passa pela Geórgia. E os Cimérios também vão passar pela Geórgia também. E assim como os Cimérios também são um povo indo-europeu, os Askenazes também são indo-europeu, lógico, né? Porque são um povo ali que surgiu pela Ásia e depois foi lá para a Europa. O seu idioma, a sua cultura também é mesmo ali do pessoal do norte da Índia, né? Daí o termo hindu e europeu, né? Askenaz, ele passa por ali pela Armênia, pela Geórgia, ele vai se estabelecer no que hoje fica na Europa Central, ali na Alemanha. E da Alemanha, os Askenazes, eles sobem e vão habitar na Escandinávia. E eles ficaram conhecidos por muitos nomes, né? Não só como Askenázios, os descendentes de Askenaz, mas como bárbaros, como alemães, como citas, como a Alemanha também é chamada de Delta-Utschland, como os escandinavos, né? Porque eles passaram a habitar lá na Escandinávia. Escandinávia, para você que não sabe, é um termo político, geográfico, que significa Dinamarca, Noruega e Suécia. Esses três países ali estão indo depois, eles vão habitar lá na Finlândia. Eles vão conquistar também, né? Vão alcançar lá o país da Islândia. Eles também podem ser chamados de nórdicos, né? E é desse Askenaz que vem os judeus askenázios. E desses povos germânicos, desse povo do norte. E esse povo, ele geralmente era um povo branco, loiro, do olho claro, né? Geralmente ali pelo olho azul. E eles, ali através do Viking Hurik, esse viking, né, como também diz a tradição rabínica, ele acaba invadindo lá a Rússia, né, e dominando a Rússia, e faz com que a sua descendência se misture com a descendência dos povos eslavos. Então os russos também têm esse passado também germânico. O que acontece? O seu idioma era o alemão antigo. Para você que não sabe, o alemão antigo, né, desse povo, eles tinham o idioma, mas eles não tinham um alfabeto. Por isso, muito do que se escreveu dele antes da conquista do lado ocidental do Império Romano foi de outras pessoas escrevendo sobre eles. Porque eles tinham um idioma, mas eles não tinham alfabeto, eles não tinham escrita, eles só tinham a oralidade. E eles também, né, tem um momento em que eles e os romanos acabam se enfrentando, e Roma vem vencendo eles desde lá da Península Ibérica até a Europa Central, quando chegou na Alemanha. Mas quando chegou na Alemanha, né, na Germânia, na Magna Germânia, Roma já não conseguiu mais vencer eles a partir dali.
E Gaius Iullus Caesar, mais conhecido, né, no nosso idioma como Caio Júlio César, alertou que eles poderiam ser um perigo para o Império Romano. Para Caio Júlio César, talvez eles fossem os maiores inimigos que os romanos tivessem. Que coisa, né? Parecia como se fosse uma premonição, né? Porque em 476, quem vai derrubar o lado ocidental do Império Romano vai ser os povos germânicos, vai ser as tribos germânicas. E eles também, né, eram uma comunidade agrícola, os povos germânicos. Eram povos, né, que trabalhavam muito com agricultura. E é deles que vêm os vikings. Nem todo germânico era viking, mas basicamente todo viking era germânico. Para você que não sabe, né, viking é uma palavra que vem, né, do alemão antigo varégua. Varégua, que significa mercenário. E até mesmo hoje, com facções criminosas, quando falam os alemães, está fazendo referência a esse povo, porque era esse povo, os askenázios, os germânicos, os alemães, que tinham o costume de invadir outros lugares para dominar aqueles outros lugares. Quem tinha o costume de fazer invasões e campanhas, outros povos também, mas esse povo foi o povo que fez isso e fez com que isso desse certo. Deu muito certo para eles. Na realidade, foi o povo com que isso deu mais certo, mais do que qualquer outro. Tanto que quem basicamente coloniza praticamente o mundo todo foi eles. Aí você tem vikings famosos, né, como Ragnar Lothbrok, como o Duque Rollo, né, o Duque da Normandia, como Eric Cabelo Vermelho e outros mais, né? Você pode estar vendo também aquela série Viking da Netflix. Série muito boa, aliás. Ali só para você ter uma dimensão do tamanho da barbaridade desse povo. Inclusive outra coisa interessante, porque o nome bárbaro, né, vem da palavra barbar, né, que é a mesma coisa que blá blá do grego, né? Esse barbar, que significa estrangeiro, que significa alguém que fala num idioma com que o outro não entende, né? Por isso que os romanos chamavam eles de bárbaro, porque eles não falavam em latim, que nem os romanos, eles falavam em germânico, eles falavam em alemão. Quando eles falavam em alemão, os romanos não entendiam. Mas o Império Romano, ele fica de um jeito, a República Romana, que muitas pessoas de outros povos acabam virando imperadores romanos, inclusive germânicos também. Exemplo de imperador germânico, Calígula. O Botinha, né, como alguns chamam. Calígula, ele era germânico. Se não me falha a memória, César Nero. Nero também era germânico. O próprio Nero, que botou fogo em Roma, que matou a sua esposa enquanto ela estava grávida e matou seus próprios filhos também. Nero pegou cristões, né, e colocava no seu jardim para poder tacar fogo neles. Pra tu ver como o negócio era realmente cabuloso, né? E essa cultura, né, dos germânicos e dos seus deuses, né? Odin, que nem eu falei, né, que é o próprio Terron. Inclusive na própria série, né, dos Vikings, que tem na Netflix, quando Ragnar Lothbrok morre, quem chega para os filhos de Ragnar é o próprio Odin, né? Que nem eu falei, né? Assim como o Terron é caolho, Odin também é caolho, porque Odin é o próprio Terron. Mas outras figuras da mitologia nórdica também é Terron, e quando não é Terron, é filho de Terron, né? São seres que saem desse rei abissal. E para os germânicos, né? Odin, o pai de todos. Mudando o patamar de Terron, né? Esse Terron, ele é o pai da profundidade, né? O pai do abismo. Ali ele fica como o pai de todos.
Thor também é o próprio Terron, que é aquele martelo dele, né? O Terron geralmente ele vai se apresentar com um instrumento para matar. Por isso que a morte, muitas das vezes, ela é grafada como algo que leva uma foice, para poder ceifar, para poder matar. E ali naquelas meia derrota germânica, né, para o Império Romano, após esse episódio aí com o caso Júlio César, eles aparentemente procuram fazer com que o seu número de homens aumente, né, procuram ter mais fertilidade. E ali em 409 você já vê, 409 depois de Cristo, você já vê os suevos tentando atacar ali a Península Ibérica para poder dominar pela Península Ibérica. Mas a República Romana, ela vai se enfraquecer. E ela vai se enfraquecer de tal maneira que os seus próprios senadores vão vendo que ela está se enfraquecendo. E nisso que ela está se enfraquecendo, os germânicos veem uma oportunidade de derrubar o lado ocidental do Império Romano. Em 476 eles consolidam isso. Eles derrubam o lado ocidental do Império Romano e a Europa, da Europa Central até a Europa Ocidental, você passa a ter o domínio germânico. E esse fato ele marca o fim da Idade Antiga e o começo da Idade Média. Daí começa a Idade Média, né, o período que é chamado de a Idade das Trevas, né? E a partir dali eles formam, né, basicamente a Europa Ocidental até a Europa Central, e mais tarde eles vão se tornar aqueles países que vão ser os países que vão colonizar. Até porque os germânicos também tinham toda essa prática, né, de criar barcos para poder fazer navegações, para poder chegar num lugar e dominar, tentar dominar. Que daí vai surgir Portugal, que quem dominou ali a Península Ibérica foi os suevos, mas depois os suevos vão cair para outra tribo germânica chamada de góticos. Uns chamam de godos, visigodos, outros chamam de góticos. Aí, no que hoje é a França, né? Quem domina ali é a tribo germânica dos francos, daí que vem o nome França, de Franco. A tribo germânica que vai dominar o que hoje é a Inglaterra. São duas tribos, né, que se juntam, a tribo dos ângulos e a tribo dos saxões. Aí os anglo-saxões formam a chamada England, né, do inglês England, que significa a ilha, a terra dos anglo-saxões. Na Alemanha vai ficar lá os alamanos, no que hoje é a Holanda vai ficar os vândalos, e por aí vai. Aí você tem também lá na Itália os lombardos, mas aí tinha outras tribos, né, ostrogodos, batavos, frísios. E dali que nem eu falei, né, vem o povo que vai colonizar basicamente o mundo todo, né? Só a Inglaterra foi 80 lugares, a França, se não me falha a memória, 54, a Espanha 44, a Holanda por ali por uns 20, mais ou menos. A Itália uns 8 lugares, Portugal uns 9. A Rússia uns 7. Aí você tem também as colonizações da Suécia, da Dinamarca. E ali você vai ter também aquele episódio, né, na França com Carlos III, que aí Carlos III ele tem medo dos vikings. E nisso ele acaba cedendo parte do norte da França para os vikings, o que passa a ser chamado de Normandia, né? E aí o duque da Normandia passa a ser Rolo, né, que era o viking. E mais tarde você tem a invasão dos normandos lá na Inglaterra, né? Se não for a memória, do ano de 1106. E for para falar de Ashkenazi conhecido, tem muitos, né? Napoleão Bonaparte. Você tem ali o rei Filipe II, da União Ibérica. Você tem ali a figura, né, do maior rei do Sacro Império Romano-Germânico, Carlos V. Você tem ali Carlos Magno. Você tem ali Joana d'Arc. Você tem ali Eduardo III.
Então, falar de Ashkenaz famoso, tem muitos, né? Falar aqui de Albert Einstein, judeu Ashkenaz. E eles são, né? Como está lá na profecia de Daniel, o pé de barro. E a marca dessa grande colonização também é a própria língua inglesa, né? Tanto que hoje a língua que mais se fala no mundo é a língua inglesa. Nosso próprio Brasil, né, foi colonizado por eles, né? Porque os portugueses também eram eles. O restante aqui da América do Sul, a maior parte foi pela Espanha, mas mais ali em cima você tem a